Ô Cirilo, é interessante registrar essa questão da base. Óbvio que o principal é o Cruzeiro e Cuiabá, porque é final de campeonato, o jogo é amanhã. Mas é porque essa galera está sendo monitorada pelo Zé Ricardo e pelo jeito. Eu não acho que para amanhã, tá? Até porque tem esse outro foco na base. Mas a garotada vai uma hora ou outra chegar nessa equipe. E, por exemplo, um jogo tão difícil como esse contra o Cuiabá, sinceramente, não sei até se seria leal com esses meninos colocarem eles num jogo tão difícil como vai ser esse aqui contra o Cuiabá. Aqui só se fala na partida, R$10 o ingresso, 20 ingressos também para o torcedor. Tá todo mundo só falando no jogo, Cirilo. Boa, Pansieri, é importante a gente trazer esse debate para cá também, nessa relação entre a base e o profissional, porque amanhã é um duelo decisivo. O Cruzeiro tem uma decisão na base também no fim de semana, mas evidentemente nem se compara, né, com a decisão, com o jogo do profissional, que é esse Cuiabá e Cruzeiro, a Série A do Brasil. Ale Oliveira, a sua visão, qual a melhor maneira de fazer essa transição dos caras pro profissional? Tem espaço já para esse ano, porque o elenco do Cruzeiro vem sendo bastante questionado. Nessa categoria de base, no meio dessa turma que está aí jogando e conquistando títulos e trazendo notícias positivas nesse momento de formação. Você acha que já para essa temporada tem espaço para aproveitamento no profissional, Ale? Eu acho difícil até pela fase do time, né? Uma fase de muita pressão, né? De busca por resultado e manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas é sempre importante você ganhar, você chegar nas finais, nas fases decisivas. Eu acho que isso aí só agrega. Agora, só sem querer jogar água no chope, porque eu sou absolutamente contrário a esse movimento, ok? Eu gosto de jogar chope no chope. Tá bom. Principalmente sexta-feira, que a gente solta um pouco mais a muscula. Perfeito. Conquista de título na base, eu não estou falando do Cruzeiro, estou falando de modo geral, não quer dizer que seja um bom trabalho. Concordo. Porque o que acontece, você vê muitos times aí, a gente pode citar aqui uma seleção de jovens valores que chegam ao profissional com 16, com 17, com 18. Se o cara tá com 20 anos e tá jogando no sub-20, alguma coisa tá meio fora do percurso. E aí, como muitos times importantes do futebol brasileiro fazem essa opção, acabam jogando sub-20 com garotos de 17, 16, tem menino de 15 anos. E quando você coloca a turma de 20 anos, é uma vantagem muito grande. E aí você pode ficar mais próximo do título. Então não é porque ganhou o título, é que o trabalho vem sendo bem feito. Agora, depois de estruturada a base, e o Cruzeiro está caminhando muito fortemente para isso, eu tenho dito aqui, repetido, porque eu ouvi da direção do Cruzeiro, prioridade absoluta, se manter na Série A. Em segundo lugar, uma base sólida, uma base forte, porque é daí que para a empresa vai vir o dinheiro, né? Então, acho que o Cruzeiro tá fazendo isso, vai atrair mais bons jogadores, e aí vai precisar de um treinador, porque isso acontece em muito clube, vai precisar de um treinador que tenha tato para fazer essa transição, né? De trazer os bons nomes do sub-20, do sub-17 para agregar no profissional, nem que não seja para jogar, mas para fazer parte do grupo aos poucos e tal. Vai precisar desse movimento. É um trabalho que não é do dia para a noite, como disse o Pansieri, mas que vem sendo realizado no Cruzeiro com algum sucesso. Importante, né, Edu Panzi, que o trabalho não seja feito em um cenário de desespero, em um peso de urgência, de tornar esses caras que estão chegando em esperança imediata, uma espécie de solução, que aos pouquinhos eles sejam inseridos também. Eu tenho uma ideia para a categoria de base, e concordo com essa do Alê, que se você está ganhando o título não quer dizer necessariamente que seu trabalho é bom, mas é importante que os caras estejam prontos para servir o elenco profissional. E aquilo, né, Edu? Para contratar jogador com qualidade duvidosa, por que não investir na base, né? Sem dúvida. E a gente vê muito time ganhando jogos, indo bem numa competição com jogadores medianos, né? Muito em função do trabalho do técnico, coletivo funcionando. A base pode ser a mesma coisa. Às vezes você não tem um grande destaque, mas coletivamente é um time que funciona, o seu treinador é muito bom e a equipe acaba chegando longe em competições, trazendo títulos. Trabalho de base, Cirilo, primeiro, não é custo, é investimento, né? Segundo, é médio e longo prazo. E terceiro, jogador de base não é solução para elenco profissional. Então o Cruzeiro tem que ter calma, deixar a garotada curtir o momento. Campeão mineiro, tem a final da Copa do Brasil agora no final de semana. Ouvi muita gente falando, né, sobre o Fernando, oportunidade pro Fernando. Eu sou um cara que eu não acompanho tão de perto jogos de categoria de base, e ontem assistindo o jogo do Cruzeiro, nem foi o Fernando que me chamou mais atenção, né?
mesmo sendo ele o autor do gol. Eu acho que o Guimeira fez um jogo melhor que ele, o próprio Juan Índio foi um destaque maior. São bons jogadores, me chamaram a atenção, mas longe de serem a solução para o Cruzeiro nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Mas o Gilberto não está jogando nada, então põe o garoto para jogar. Isso pode acontecer, mas corre o risco do garoto também não entregar e ser queimado. E não só pelo torcedor, né? Principalmente pela imprensa. Aqui em Minas, viu, Ale, que você está chegando agora, a gente tem mania de queimar jogador de base também, cara. Com 2, 3 jogos, já cansei de ouvir, isso é foguete molhado, isso não vira mais não. E só jogou na base, como se a base fosse a mesma coisa do profissional. Outro esporte. Como se o garoto não precisasse de um tempo, às vezes entrando num time encaixado ele vai render mais. Então nós temos muita culpa no cartório também aqui em Belo Horizonte, do nosso papel em relação à garotada que sobe. O Cruzeiro tem que ter calma. Agora, se tiver oportunidade de lançar, de colocar a garotada para jogar como profissional, se não agora, no campeonato estadual, que o faça. Mas o momento do time profissional, ele não é o ideal, não é o propício para jogador de base virar a solução. Emerson Pansieri, pra gente fechar o primeiro tempo, volto contigo aí, Pansi. Essas possibilidades então, né, Cirilo? O que vai fazer o Zé Ricardo, né, para a partida de amanhã contra o Cuiabá? Será que ele vai com o Felipe Machado no meio-campo? Seria algo, vamos colocar assim, mais normal, né? Vou colocar um mais normal assim, porque eu não sei se sinceramente ele vai colocar Lucas Oliveira de volante, testou de aquele terceiro zagueiro ali, vamos colocar assim, porque pode fazer essa função, já fez no Cruzeiro, mas são possibilidades que eu vou explicar na segunda parte, o que ele pode colocar em campo para essa partida contra o Cuiabá. Repito, Cirilo, é impressionante, estou aqui desde segunda-feira, né? Estou desde segunda-feira. E o Cuiabá tem uma torcida legal aqui, e só se fala nesse jogo, principalmente com essa promoção de ingresso. Ô Cirilo, se o jogo da seleção era 200, 300, 400 para entrar, o do Cuiabá tá 20, meu filho, aí você sabe, né? A Arena Cuiabá, no pós-feriadinho desse assim, vai estar daquele jeito.